Então, dando continuidade aqui, né? O que a gente estava falando no vídeo 2, a respeito ainda da questão da culpa. Quando eu tô falando ainda de culpa, eu estou do devedor pelo evento, né? Do perecimento do objeto, eu estava falando do núcleo entregar. E o núcleo entregar estava falando do artigo 234, mas e se a gente está falando do caso do artigo 239, né? Aí isso, a mesma coisa vai ocorrer no caso da obrigação de restituir, né? No caso do artigo 239, a diferença é que vai se refere à obrigação de restituir. O devedor, quando ele incorre em culpa na obrigação de restituir, ele vai ter que devolver o equivalente acrescido de perdas e danos, como acontece na situação do artigo 234, segunda parte, tá? A mesmíssima coisa, portanto, tá? Quando agora, isso nós falamos no caso do perecimento. Vamos imaginar agora uma situação de deterioração, né? Portanto, eu estou falando de perda parcial com culpa do devedor. O que nós vamos aplicar? Perda parcial com culpa do devedor. Nós vamos, nesse caso, aplicar a regra do artigo 236 do Código Civil, né? Então, até então, a gente estava aplicando a regra do artigo 234, na obrigação de entregar. Aí, a gente aplicava a regra do artigo 239 na obrigação de restituir. E agora, nós estamos falando de deterioração, então, nós vamos aplicar a regra do artigo 236, né? A regra do artigo 236, como existe a deterioração, e não se esqueçam que na deterioração você pode optar, por quê? Porque ainda você tem uma parte do objeto que ela tá íntegra. Então, você pode optar em manter a coisa ou enjeitar a coisa, tá? Então, o artigo 236, ele autoriza o credor a optar pelo equivalente, para ele receber o equivalente em dinheiro, mais perdas e danos, ou então ele aceitar a coisa no estado em que essa coisa se encontra, recebendo também, neste caso, a indenização pelos prejuízos causados, né? Isso no caso do núcleo, a gente tá falando do núcleo entregar, né? Quando a gente fala agora do núcleo restituir, a gente vai aplicar o artigo 240 na sua segunda parte, que havendo culpa do devedor, o legislador ele vai fazer uma referência ao artigo 239, né? E vai mostrar que a mesma coisa acontece com as obrigações de restituir, tá? O que a gente deve notar é justamente que a situação sempre, nesses casos de culpa, o que vai acontecer é o pagamento da ocorrência de perdas e danos do devedor. É claro que ele optando ficar com a coisa, o valor das perdas e danos, ela vai ser reduzido, tá? Mas ele sempre vai ter que indenizar, tá? Quando a gente fala, portanto, que a